Olá! E aí? Bora gerar mais uma chave juntas? Então, hoje a chave que nós vamos falar é sobre desbloqueio e ressignificação. Primeiramente, né? O que é o desbloqueio? O desbloqueio é você conseguir ressignificar algo do seu passado. A gente não apaga o passado. A gente não cancela os bloqueios. Os bloqueios nos fizeram chegar aqui hoje, né? Então, um comando, né, que foi dado de exemplo lá, que serve para a gente fazer essa limpeza aí de algumas coisas e mudar, é justamente aí Ctrl Alt Delete, que é quando a gente vai limpar a memória cache no agora. O que passou, já passou. E foi o que construiu a pessoa que você é hoje. Você só é a pessoa que é hoje pelos bloqueios que você teve. Então, vou te falar uma coisa: se cancelar todos os seus bloqueios que você teve a vida inteira, você não vai ser você mais, tá? Mas então, Bel, o que eu faço? Não quero viver com isso mais. Você precisa ressignificar, ou seja, dar um novo significado para os bloqueios. Quais são os maiores bloqueios que a gente enfrenta hoje em dia? Bloqueio de aprendizagem, bloqueio de escassez, né? O de aprendizagem, ele vem de duas formas. Vamos falar de cada um primeiro. O de aprendizagem, ele vem de duas formas. Ou você é aquela pessoa que precisa estudar muito, 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 está o tempo todo buscando muito conhecimento, mas não consegue transbordar esse conhecimento, se sente ali incapaz, ou você não consegue buscar coisas novas, tá? Você se sente tão incapaz que você não caminha para novos aprendizados. É... Nem vem, tentei. Nem vem. Então, outro bloqueio, né? Que é muito, e hoje em dia tem muitos falado sobre ele, que é o bloqueio da escassez, né? E aí muita gente fala, eu não tenho esse bloqueio, né? Porque eu guardo meu dinheiro, deixo o meu dinheirinho guardado lá. Você aproveita o que você tem? Você usufrui do que você tem? Ou você está apenas guardando, né? As suas roupas, você tem as roupas de sair, a roupa de ficar em casa? Você tem a roupa de cama que você usa quando é só vocês de casa e a roupa de cama que você usa quando vem uma visita? Tem? Então você tem escassez. Escassez não é só sobre dinheiro, né? Outro bloqueio aí é o de autoimagem, né? E que também vem, ou você se enxerga totalmente diferente, ou você se enxerga apenas pelo que os outros te dizem. Você não sabe construir a sua imagem, né? Você distorce a sua imagem. Não sei se vocês lembram, ou se vocês assistiam lá no quadro do programa da Eliana uma vez, que aparecia o pessoal lá quando ela fazia aquela transformação e que muitas vezes pedia às mulheres para se descreverem, né? Colocava elas atrás de um bioma, pedia elas para se descreverem e o cara lá ia desenhando. Quando elas iam ver aquilo ali, elas se assustavam. Por quê? Porque a imagem que elas tinham criado delas era totalmente diferente daquilo que o espelho refletia. Entende? Então, muitas vezes a gente enxerga o problema como algo muito maior, tá? Outro bloqueio, bloqueio de criatividade. Por quê? Porque a gente não pode pensar diferente. A gente já falou lá, foi a primeira chave que a gente estudou. Se você não viu, tá aqui abaixo nos vídeos tem. E o bloqueio de criatividade, né? O que é? Você não consegue pensar diferente. Você vai pela manada, o que todo mundo está pensando, né? Outro bloqueio, que isso te impede muito de caminhar, necessidade de aprovação.
eu preciso ser queridinha por todo mundo, eu preciso ser amada por todo mundo precisa enxergar o meu valor. Mas, você enxerga o seu valor? Você se dá o valor? Você cuida de você? Entende? É outro bloqueio, né? O bloqueio de paternidade. Ah, eu não sou assim porque eu não tive meu pai. Ah, eu não sou assim porque eu sou assim porque meu pai fez isso. Ah, eu sou assim. Você, maior de idade, o quão seu pai ainda influencia na sua vida. Hoje, quando você vai tomar qualquer decisão na sua vida, você vai lá e fala: pai, posso fazer isso? Se você já tem mais de 18 anos, você não devia mais fazer isso. Entende? Seu pai já te deu o que ele tinha que te dar, que é a vida. Daqui para frente é com você. É. Outro bloqueio que a gente tem é o bloqueio de religiosidade, né? A gente é pegar a Bíblia apenas pela visão que o outro quer nos passar. Você pegar a pequenas coisas que às vezes não acontecem, né? Outro bloqueio que também te impede de caminhar, que também te impede de... É... Peraí, só para minha câmera focar. Que também te impede aí de agir é a da procrastinação. Mas tem ação ali no final, né? Você precisa agir, não para o que você quer, não para onde você quer chegar. Você está agindo do lado contrário. E aí o bloqueio de procrastinação, muitas vezes, ele tem outras causas. E uma coisa, um bloqueio pode ter mais de uma causa. E às vezes você viveu no mesmo ambiente que outra pessoa, foi criada pelas mesmas pessoas, passou pela mesma vida e vocês têm bloqueios totalmente diferentes. Por quê? Porque o bloqueio está ligado com a percepção de vida, né? Então, como você percebe a sua vida, como você percebe aquilo ali que está acontecendo. E agora, antes de falar um pouquinho, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero que vocês coloquem aí, anotem no papel se estiver aí por perto. Qual foi a pessoa que mais você enxerga hoje que te bloqueou? Você vai colocar o nome dessa pessoa no topo de uma folha. Depois, você vai colocar qual foi o bloqueio que essa pessoa fez que mais te marcou. E deixa aí no cantinho, tá? Então, o que nos faz hoje ter maturidade, o que fala sobre as nossas emoções, o que fala sobre as nossas atitudes, são aí os nossos bloqueios, né? O que nos leva para frente, não, o que nos dá maturidade não são os anos, são os danos, né? Que vai nos trazendo ali. Então, hoje, se você entrar numa máquina e tirar todos os seus bloqueios, você vai sair de dentro da máquina louco, porque você se perdeu de quem você é, tá? Gente, hoje essa imagem tá terrível. E tá me incomodando, tá me bloqueando. Aqui a gente faz é na prática. Mas então, os bloqueios são só negativos? Não. A gente também tem bloqueio positivo, que é muitas vezes a gente pensar fora da caixa. A gente pensar diferente. Tá? Gente, espera aí, só um minutinho. Deixa eu fechar essa câmera para ver se ela vai voltar melhor. Aí. Então, o que são os bloqueios positivos? É você ser bloqueado, por exemplo, para qualquer tipo de vício. Ele é um bloqueio positivo. Você, às vezes, tinha alguém da sua família que bebia muito
Você simplesmente não quer beber, porque você foi bloqueada positivamente. Ou seu pai ou sua mãe foi lá e te colocou um medo enorme de droga. Então, você teve um bloqueio positivo. Tem muitos bloqueios que a gente precisa colocar nas nossas crianças. Por quê? Pensa em uma criança sem nenhum bloqueio, porque coragem eles têm um monte, entende? Então, se eles não tiverem algum bloqueio, eles vão sair agindo igual louco, tá? Só que esses bloqueios, ao longo da vida, eles precisam ser retirados. A gente precisa fazer o inverso, né? Existe alguém sem bloqueio? Não, não existe. Mas, Bel, como que eu consigo saber todos os meus bloqueios? Tomando decisões diferentes da que você toma. Tomando decisões que você precisa tomar e analisando o porquê você não consegue fazer. Você vai descobrir o bloqueio. Ah, eu preciso estudar muito porque meu pai e minha mãe falavam que a gente só ia vencer na vida se estudasse. Entende? Ah, não. Eu preciso. Vou pensar em um outro bloqueio. Ah, eu preciso estar sempre muito arrumada, porque minha mãe falava comigo que moça tem que andar arrumada, porque o que os outros vão pensar? Os outros precisam me aprovar, né? Então, a necessidade de aprovação, né? Ah, eu tô sempre preocupada com o que o outro vai pensar. Ah, não posso falar ali na internet, não, porque às vezes o que eu falar, a pessoa vai lá me julgar. Né? Eu não estou sendo aprovada por ela, então já que eu tenho a mínima chance de não ser aprovada, eu não vou fazer, tá? E quando que esses bloqueios vai surgindo? A maioria deles surgem na infância, né? E aí, são por quem? 80% dos nossos bloqueios são por pessoas da nossa casa, do nosso convívio. E a maioria deles são bloqueios hereditários, ou seja, vai se repetindo por todo o ambiente familiar, tá? Só que, a partir do momento que você tem consciência e tem ferramentas que te ajudam a sair disso, você permanecer errando é uma escolha, tá? Então, mas eu não sei o que eu faço. Busque ajuda, tá? E qual que é a causa, né, de um bloqueio? É algum evento traumático. E aí eu volto a falar, às vezes você e uma outra pessoa, o evento foi traumático para você, mas não foi traumático para outra pessoa. Ah, mas por que aconteceu só comigo? Não, pode ter acontecido para as duas, mas uma conseguiu enxergar de um jeito, a outra conseguiu enxergar de outro, tá? E o efeito aí, ele vai dar diferentes efeitos, né? Então, vai ser assim. Então, começa lá dentro da nossa casa, ou numa sala de aula, ou numa sala de uma empresa, né? Geralmente os bloqueios são na sala, né? Mas eu deixo uma questão para você. Lembra que eu te pedi para colocar o nome aí de alguém que você enxerga que te bloqueou, que te causou um evento traumático ali, que hoje você precisa tomar uma decisão e não consegue tomar, precisa tomar uma atitude, às vezes a decisão você até consegue, mas você precisa tomar uma atitude e não consegue? E aí você colocou aí o nome dessa pessoa? Se você não colocou, coloca agora. E qual que foi o bloqueio que ela colocou? Colocaram? Vou levar em consideração que sim. Se não colocar, depois vocês assistem a aula e colocam. Ó, então beleza, colocaram. Agora me conta, por quanto tempo você, anota aí na sua folha, por quanto tempo você carrega esse bloqueio?
Anotaram? Beleza. Agora me conta uma coisa. Quem te bloqueou foi a pessoa ou você mesmo? Ela não tá fazendo isso com você até hoje, agora é você com você. Entende? Não são as pessoas que não bloqueiam, somos nós que nos deixamos ser bloqueados. E aí, como é que eu faço para eu sair disso? Você tem consciência? O que você pode fazer para ressignificar isso? Para transformar isso em uma outra atitude? Ah, meu pai me falava lá que eu precisava estudar, que eu só ia dar certo se eu estudasse muito, muito, muito. Ok. Então, você teve um bloqueio de aprendizagem pelo seu pai. Tá bom. Pela sua mãe. Beleza. Pelo seu professor, que seja, né? E geralmente eles falam que quem bloqueia a gente é os P's. Pais, parentes, professor, pastor, padrasto, político, padre, tudo com P. E aí, a pessoa hoje não tem esse poder mais sobre você, né? Ou não deveria ter. Porque se você é adulto, você é responsável pelas suas atitudes e pelas suas não atitudes também. E aí, até quando você vai manter esse bloqueio? Será que ele já não fez parte demais? Abel, mas como que eu posso fazer? Fale para você todos os dias na frente do espelho. Eu já estudei o suficiente até agora. Amanhã eu vou aprender algo novo para ensinar para alguém. E o que que você vai fazer? Você vai ressignificar. Se possível, o que que você faz? Se conecte com o momento que foi causado este bloqueio, tá? Porque se é um bloqueio, você consegue se lembrar muito bem de palavras por palavras, muitas vezes, que foi usado. Às vezes tem bloqueios que não. Por quê? O que que o nosso cérebro faz? Ele não quer mexer naquele assunto. Por quê? Porque aquilo ali vai causar dor novamente. O nosso cérebro não quer dor. Ele quer economia de energia, tá? Então, se eu tô ali naquele momento do bloqueio, se eu consigo voltar ali, tá? Você vai responder em voz alta. Olha, eu sou, eu estou sempre aprendendo, mas eu também preciso transbordar. Eu sou forte e consigo colocar isso para fora. E não no forte, gente, que eu faço tudo no peito e na raba, pelo amor de Deus. Tá? Mas o forte de eu consigo, tá? E outra coisa, às vezes os nossos pais estão preocupados em deixar para gente riquezas de posses. Ou não, Bel, meu pai não pôde me deixar nem isso. Mas riqueza, ela é uma mentalidade. E às vezes a gente fica, né? E aí fala um pouco do bloqueio de escassez, né? Fica naquela busca, porque eu preciso ter dinheiro, porque eu preciso ter dinheiro. Não, não, mas a gente só vive se tiver dinheiro. A gente precisa do dinheiro para viver. Mas é ele que te move? Se é ele que te move, tem um bloqueio por trás disso. Qual é? Sabe? Descubra e vai mudando a mentalidade, vai ressignificando, vai trocando. E, gente, cada chave que a gente vai virando nesses 48 dias, hoje é a chave 16. Então, a gente vai tratando um bloqueio, tá? Mas, no primeiro momento, a gente precisa nos acolher. Por quê? Para entender que os nossos bloqueios nos trouxe até aqui. Se não fossem os nossos bloqueios, a gente não tinha estudado o que a gente estudou. A gente não tinha buscado o conhecimento que a gente buscou. A gente não tinha entrado em cursos que a gente entrou. A gente não teria conhecido pessoas que a gente conheceu, tá? E às vezes até uma pessoa que te causa algum mal, ela tá te ajudando aí para frente, porque não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você, sabe? Quanto você vai deixar aquilo ali te machucando o resto da sua vida? O quanto você vai deixar essa ferida continuar doendo?
Ou você quer que ela cicatriza? Isso depende de você. Não é sobre o outro, é sobre você. Então, os nossos bloqueios é porque a gente vai querendo fazer pelo outro. E não é pelo outro, é pela gente. Tudo começa dentro da gente. E a gente só consegue tratar dentro da gente. Tá? E aí, o nosso cérebro ele precisa de métodos para tomar decisões mais rápidas. Por quê? Ele só consegue tratar os nossos bloqueios se a gente deixar espaço para isso. Porque senão a gente vai ficando ali procrastinando, né? Em vez de eu ressignificar aquilo que me causou bloqueio, em vez de eu entender aquilo ali que me causou dor, em vez de eu entender o que está me movimentando ali, eu estou simplesmente fazendo o quê? Indo lá e deixando para depois. Eu não vou olhar isso agora, depois eu olho. Você não vai continuar caminhando, tá? O bloqueio não deixa você prosperar. Mas por quê? Porque você decidiu colocar o bloqueio, aí, seja ele qual for, como um lifestyle. É o seu estilo de vida. Então, até quando? Decida. Só você pode decidir até quando você vai deixar isso de parar. Ou você vai agir. Mas, Bel, como que eu vou agir? Ressignificando. Coloque 100 nomes nos bloqueios. E tire, jogue para fora. Trate, busque ajuda naquilo ali que você precisa, tá? E é isso, gente, sobre bloqueio. Quem vai falar aí agora um pouquinho com a gente? Gostou, André? Eu hoje falei demais. Fala aí, pô, não vou falar não porque eu já sou desbloqueada. Fala, Sônia. Obrigada, Jamile. Boa noite. Ninguém hoje vai falar de bloqueio comigo? Ô, Pel, e quando o bloqueio não é, tipo, tipo assim, de prosperidade financeira, que não vem de paz? Em que sentido? É, porque você pediu para anotar a pessoa, o bloqueio, né? Aí eu fui, anotei a pessoa, o bloqueio foi de prosperidade, entendeu? Como se eu não tivesse, como eu não sou, não era próspera, entendeu? Assim, financeiramente, prosperidade financeira. Próximo financeiramente, como se eu não tivesse capacidade. Aí, às vezes, você fica patinando, tentando buscar essa prosperidade para mostrar para a pessoa que você é capaz. Tá. Então, você acredita que o bloqueio é de prosperidade ou de capacidade? Também, você sabe perguntar se eu tá usando a chave de ontem? De anteontem? E ó, sabe uma chave muito usada para nos livrar dos bloqueios? É as perguntas. É isso, tem que se perguntar. O que me bloqueia? Eu não consegui ter prosperidade, ou eu não consegui, ou foi porque me disseram que eu não sou capaz. E aí eu quero só provar que eu sou capaz. Então, meu bloqueio, na verdade, é de capacidade. Como é que você fala, não, eu sou capaz? Dando resultados. Como é que você vai dar resultado? Agindo. E aí, a consequência disso, você vai ser próximo e vai mostrar para as pessoas. Entende? Nossa, que volta, hein? E querendo ou não, eu trouxe uma ferramenta para vocês aqui dentro e eu falei que eu não tinha trago. E aí, quem vai falar mais comigo? Bloqueio, gente. Eu vou contar uma coisa pra você. É igual eu falo, quando você tem um bloqueio, né? Igual eu tinha, né? Tinha bloqueio de aprendizado, que eu fui bloqueada na escola. Depois que eu descobri isso, como foi difícil para mim, tanto que essa comparação, né, que a gente fica tendo quando a gente é criança, que antigamente na escola eles comparavam muita gente, tinha aquele negócio de aula, de sala A, B, C, D, E, F, Antigamente G. não, né? Até hoje.
Só que hoje é Mas mais escondidinho. hoje é mais disfarçado, mas antigamente era bem na cara, né? Então, aí né, eu fui cair na real depois de velho que eu fui descobrir essa questão de bloqueio. E questão também do bloqueio da prosperidade, né? A gente, eu acho que praticamente assim, 99,9% nós temos esse bloqueio, porque quando você tem o bloqueio, né, a questão da prosperidade, você desenvolve duas coisas. Ou você é muito gastadeira, né, que é quando escassez é uma coisa de escassez, ou você gasta demais ou você não gasta nada. Então, a escassez, ela tem dois pontos muito, porque quando você tem medo também da escassez, que, por exemplo, né, igual quando eu saí do meu emprego, eu ficava, não, meu dia vai acabar, o dia acabou acabando. Então, assim, isso também é uma escassez que tem dentro da gente, né? Que a gente fica com medo de perder aquelas coisas ali. Então, a escassez é um trem difícil que a gente todo dia tem que trabalhar, até mesmo a questão de confiar naquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque se você não confiar, as coisas não fluem. Você tem que confiar, é difícil, mas você tem que confiar naquilo que Deus tem prometido para a gente, né? Que a gente faz igual. Hoje eu converso sozinha, né, gente? Você sabe, precisa nem ficar explicando, não, né? Isso aí faz parte. Aí eu estava hoje aqui, né, me questionando algumas coisas e veio essa coisa, essa questão da prosperidade. O quê? Deus não me deixou faltar nada. Ele já me deu. É só acessar. Então, Aquela para que frase, né? Eu sou rico, mas o dinheiro só não tá na minha conta ainda, mas eu já sou. Exatamente. Então, assim, quando você vê isso, né? Porque a gente diz, porque Deus me ajuda, porque Deus não me faz prosperar, porque Deus me faz isso. Não é Deus, é você, né? Então, às vezes a gente joga culpa para Deus, sendo que fosse filho, eu já te dei, é seu, tomou posse. Só que os bloqueios, né, aos nosso redor, as pessoas ao nosso redor, é muito mais fácil quando você está no que somente entra também a questão do pertencimento, né? Você às vezes você não quer sair de pertencer daquele grupo que você conhece. Às vezes você não quer largar os seus amigos, né? Por mais que a sua família, e tem hora que você tem que largar a família mesmo. Ah, vou largar Não minha é mãe, bem não, não é largar largar. a mãe, Não é largar. Na não é verdade, largar. é você entender que você precisa caminhar. E carregando todo mundo é igual foi usado lá uma alusão como o bloqueio como uma pedra muito pesada. Você consegue correr, você consegue acelerar puxando uma pedra? É a mesma coisa, você consegue correr, você consegue acelerar carregando todo mundo nas costas? Não vai. Ninguém consegue. Então, assim, isso aí é todo dia, né? E bloqueio também, gente, é bloqueio. Bloqueio ele só vai, como é que fala? Mudando de fase, né? E Quando você conforme tem os bloqueios, só vai mudando cada de vez que a fase. gente vai buscando mais, a gente vai encontrando novos bloqueios para serem tratados e ressignificados, tá? Não existe pessoa sem bloqueio, gente. Não fica com essa ilusão, não. Todo mundo tem bloqueio. Todo mundo tem bloqueio. Então, tem coisas que a gente tem que olhar para si mesmo, sabe? É confiar. Não é fácil trabalhar todo dia em prol disso. É porque é aquela guerra mesmo, né? Eu até li aquele livro, O Campo de Batalha da Sua Mente, da Joyce Meyer. Não sei se você já viu esse livro. Não, esse não. Ela, Campo de Batalha da Sua Mente, né? Eu vejo quando ela fala sobre o que você tem que fazer para trabalhar esse campo de batalha, porque a nossa mente, ela é o acusador mesmo. Então, às vezes a gente tem que tirar as coisas que fazem ela distrair para poder tirar essas coisas das nossas vidas, porque o bloqueio é uma coisa que vai mudando de fase. A gente tem dificuldade mesmo, não adianta falar que tem, é difícil mesmo, não é fácil. Mas quando você entende que é apenas um momento, você passa com mais tranquilidade, sabe? Então, assim, eu vejo que, principalmente depois que a gente descobriu essas questões que a gente não. Porque pelo menos hoje a gente tem um autoconhecimento, a gente sabe. Eu sei, não, quando eu estou com minha necessidade de aprovação, de onde que veio, né? Hoje eu consigo Porque lidar melhor.
Mas antes eu não sabia, então me torturava. Hoje não. Então, quando eu vejo que eu estou precisando que eu vejo que a minha necessidade de aprovação está muito alta, eu falo assim, epa, bichinha, peraí. Então a gente Sabe por consegue que que o conversar. bloqueio nos paralisa mesmo? Porque é uma prova de amor do nosso cérebro para a gente não sentir dor, para a gente não sentir aquele momento novamente. Entende? Então, na verdade, muitas vezes você se sente, não vou mexer nisso não, já está resolvido. Não, não tá. Você precisa curar de verdade. Todo dia, gente, é todo dia, é Todo todo dia. Eu tenho, depois que eu descobri esses trem de bloqueio, é todo dia eu tô batendo no mesmo bloqueio. Por exemplo, se eu não uma coisa, eu tenho um bloqueio de necessidade de aprovação, é um trem que se eu não bater, eu vou ficar dentro. Igual eu falo, quando eu saí para vir para o digital, o meu sonho era ficar em casa e conversar com ninguém. Eu não dar assunto para ninguém. Então, tipo assim, querendo ou não, isso para mim é muito é difícil, não é fácil. É umas coisas que é muito difícil mesmo para mim. Então, assim, a gente brigar todo dia com você, sabe? É... É isso aí, Não é fácil. da TT A que TT, TT, esquenta não, minha filha, porque se eu te contar também os bloqueios também, se eu te contar de bate-pé de amor, nós vamos sentar e chorar nós duas. Mas, sabe o que que é o legal de tudo, gente? Que a gente sabe. Então, é mais fácil você jogar. Ah, muito bem. Ó, amiga, senta debaixo do pé como é que fala? Senta debaixo do pé de acerola, que as gaias é mais baixo, o pé de amora é muito alto, você não pode nem comer a fruta enquanto chora. dou Pelo conta. menos, não, mas o pé de amora vai ser bom, você vai ter que levantar, vai te gastar energia, você vai tomar vergonha na cara e vai ver que. Não é bem gastar energia, vai te levar para ação, né? Depois que você vai para ação, você não tem como simplesmente voltar atrás, né? Você já agiu. Exatamente. Então, assim, não é fácil. E eu fico feliz, sinceramente, eu fico tão feliz que hoje eu sei onde que eu posso trabalhar isso, sabe? Onde que eu posso, porque quando eu converso com o meu cérebro aqui, mas o cérebro, teve um dia que eu estava tão atacada, mas tão atacada, que eu falei assim, cérebro, hein? Eu falei assim, olha, Eu cérebro. hoje tô atacada. Eu falei assim, Você hoje olha, está atacada cérebro. com seus Se bloqueios, você TT? não me ajudar, eu falei assim, se você não me ajudar, nós vamos passar fome. Falei com ele. Você quer passar fome? Falei com ele, porque você está me impedindo de trazer uma coisa que é bom, não é só para mim, tá? Porque se eu não comer, se eu passar fome, aí eu falei com ele, ó, se eu não comer, se eu passar fome, se eu não comer aquilo que eu preciso, você vai ficar também com deficiência. Então, vamos resolver esse assunto aqui logo, para você me ajudar, para colaborar comigo, para a gente resolver. Aí eu acho que ele falou assim, eu acho que você tem razão. Então, assim, porque E senão a aí, gente vai depois chegando num desse ponto. papo que você contou pra gente lá no dia, tiveram várias ações, né? Ou É Então, isso. assim, são coisas que a gente tem todos os dias, que a gente, né, se toma reações e tal, e que a gente precisa fazer essas coisas. É brigar mesmo, gente. Hoje eu entendo porque que os doidos conversam na rua. Você já viu aqueles doidos que passa e fica balançando o didinho, sabe? Aquilo ali é eles brigando com eles mesmo. Porque às vezes está conversando, tá lá É divulgando o assim, anjinho e o capetinho conversando, né? É igual aquele filme do Divertidamente, gente. O nosso cérebro é daquele jeitinho ali. isso essas coisas que a gente vê, porque se a gente deixar, a gente não faz nada. Porque se eu for pensar, o cérebro tudo está me poupando de gastar energia, tudo é dor. Pelo amor de Deus, meu filho. Então, tem que dorme, morre, então, de uma vez. Então, colabora comigo, porque a gente precisa quebrar essas coisas todos os dias, né? Porque aí eu tenho assim, o cérebro não confia. Tá- Falhou para mim o seu. Nós aqui estamos com vida diferente, porque Tem eu não hora, estou entendendo. vou falar a verdade, vocês tem hora que eu arrependo de ter descobrido esses trem. Porque Não, depois que a gente descobre as coisas, a gente vive uma luta constante. Tem hora que é melhor você ser burro. mas ó, vou te falar uma coisa. A mente fica no Enquanto, pane, né? enquanto a gente fala que vai lutar, você precisa de ter. Não tem como lutar uma pessoa sozinha. Você já viu alguma luta de uma pessoa só?
A luta, ela tem que ter Não, dois. eu falo questão assim, porque quando você descobre o seu bloqueio, quando você entende que é um bloqueio, quando você entende que isso não é de você, quando você entende que você não prosperou até hoje é porque você não fez o que tinha que fazer, você não prosperou não é porque você não merece, é porque você não está fazendo a sua parte. Quando você descobre tudo isso, tudo que você vai fazer. Esses dias eu estava andando na aula com a Marinette, eu virei para ela e falei assim: olha, pra você ver, eu já estou contando outra história. Gente, esse trem é muito cabuloso. Essas coisas é muito cabulosa. Mas, Porque ó, o o que eu meu quero cérebro o te tempo chamar. inteiro meu cérebro, o tempo inteiro, fica querendo inventar história para não fazer as coisas. E eu conto, eu conto uma vez, depois eu já falo assim, que miséria que eu tô fazendo de novo, eu já tô contando outra história. E eu ando uma briga constante com o meu. Ou você não tem noção essa semana toda que eu tô brigando com esse cérebro meu por causa dessas Mas, brigas ó, minhas. então você vai mudar essa palavra. Você não vai brigar. Não é brigar. Você vai perguntar. Porque enquanto você estiver brigando, você precisa do embate. Você precisa do adversário e de você. Então, se você começar a perguntar, tá? E até na hora que for falar com alguém, porque o nosso cérebro, gente, ele conta essas histórias pra gente internamente para que a gente não faça. Então, quando a gente fica falando, eu vou lutar, para eu lutar, eu preciso de dois lados. Não tem como lutar uma pessoa só. A gente precisa de dois lados. Eu vou brigar, a gente precisa de dois lados. A gente precisa de um lado certo e um lado errado. Então, a gente tem que começar a mudar pelas próprias palavras. Tá? E ter atenção nisso, gente, porque é coisinhas pequenas que o nosso cérebro pega e fala, é aqui, ó. Aqui que vai ficar quietinha. É aqui que eu faço. Ele sabe, gente, é que é economizar energia. Nós fomos criados para economizar energia e para simplesmente sobreviver. Você sobrevive com o mínimo do mínimo. Só que a gente não quer isso, a gente quer viver uma vida próspera em todas as áreas. Então é isso que a gente vai buscando. Mas para o nosso cérebro, o básico do básico do básico tá bom, entende? Então ele quer manter ali, ele quer a zona de conforto. Mas a gente tem que levar ele para a zona de confronto. Mas a zona de confronto não é lugar de ficar, é fase de passar. Então é começar a perguntar. Toda vez que algo te parar, se pergunte. Se pergunte mesmo, por quê? Tá. Não, é um bloqueio que eu tenho de necessidade de aprovação. Por que eu tenho esse bloqueio? Até quando eu vou deixar esse bloqueio me parar? Quando eu vou mudar? Entende? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas aí, o que você está fazendo para resolver? Eu estou pedindo ajuda para Deus. Mas, gente, ajuda para Deus é ali oração. Você precisa de orar, colocar em ação. Se a gente só esperar ele fazer, ele já te deu tudo, mas você precisa caminhar para acessar. Então, se você não agir, você não vai alcançar. Porque aí você não é nem merecedor. Né? Porque você não está agindo, você está simplesmente esperando. Entende? Mas é o bom que a gente está aprendendo. Tipo assim, eu falo que eu tenho todos os dias, eu tenho minhas. O que que é algumas coisas que eu agradeço? E uma das coisas que eu agradeço todos os dias, eu faço, Deus, obrigada por eu ter acontecido essa mudança de mentalidade. Porque isso, depois que eu li aquele livro lá, Mais Esperto que o Diabo, que ele fala justamente sobre isso, em você ser os 2%. Isso mudou muito na minha cabeça em relação a isso, você ser os 2%, porque as pessoas, você pode ver que até na internet acontece muito isso, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa, os mesmos problemas. Quando um dá chilique, tá todo mundo dando chilique do mesmo jeito. É um trem que ou seja, até nisso a gente tem que ficar esperto para a gente não se fazer as mesmas coisas que as pessoas, né? Igual, por exemplo, agora com esse negócio de digital, um monte de gente quer ir para o digital, um monte de gente quer fazer isso, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar milionário, todo mundo, mas não vê que o principal mudança está aqui, ó. Você Sim. vai conseguir, é só aqui que vai mudar. Porque não adianta você querer fazer coisas que não cabem a você. Então, assim, é bom saber, eu fico feliz que eu tô indo. E assim, eu comecei, depois que eu também comecei a viver, porque se a gente não vive o processo do jeito que ele tem que ser, a gente fica mais angustiante, sabe? É difícil viver o processo. Às vezes a E vou gente falar brinca. você.
E nós, mulheres, vamos falar assim, nós aqui, que é as mulheres que regaçam as mangas, para nós é 3 vezes pior ainda, porque nós cuidamos de nós mesmos. A gente colocou no espaço que a gente não precisa de ninguém. Infelizmente, aí você tem que mudar isso na sua cabeça, que você precisa do outro, sim. Você precisa de ser cuidada. E porque esse cuidado, ele vem de quê? De Deus, porque a vida fica a vida toda cuidando dos outros. Aí quando é para você cuidar de você, você não sabe. Que é isso que Deus tá falando comigo. Eu quero que você É cuide de esse meu você. bloqueio. É Esse, justamente. mas eu falo assim, eu fico brincando em falando que arrepende de ter negociado, mas isso é tudo brincadeira. Isso é libertador, gente. Quando você deita na cama e dorme, entendendo que a culpa não é sua, entendendo que a culpa é sua, entendendo que foi porque você não fez. Porque uma coisa é você não entender, você simplesmente não aceita aquilo ali, você não entende, mas por que isso está acontecendo? Porque você não tem conhecimento, mas quando você tem um conhecimento e você entende, as coisas ficam muito mais leves. E Sim. entender é questão de bloqueio, questão de merecimento, questão de bloqueio de criatividade, questão de seja lá o que for, aí você para e vai analisar onde que você está errando, por que que está errado, por que que não está dando certo. E aí você consegue ver as coisas de uma maneira diferente, igual eu tipo assim, onde que eu ia ter um entendimento de parar para pensar que eu estava repetindo, eu estava contando outra história porque eu estava querendo me sabotar em fazer alguma coisa. Nunca, nunca que eu ia pensar isso se eu não soubesse que faz parte de bloqueio de alguma coisa. E eu sei quais são os meus bloqueios, e eu tento quebrar eles o tempo todo. Esse negócio que Cabel ensinou a gente para olhar no espelho e falar para mim, gente, eu detesto me olhar no espelho, eu não consigo me encarar no espelho. Nos últimos tempos eu não estou conseguindo me encarar no espelho. Olha lá para não sentir minha cabeça vazada. Mas olhar olho no olho, igual ela fala, olha olho no olho, fala com você mesmo. Gente, eu não estou conseguindo, eu tenho que saber por quê. Eu acho que eu mesmo me bloqueei. Eu Aí mesmo me você bloqueei vai Uma nessa se parte. Eu perguntar, não experiência estou boa, viu, conseguindo. fazer isso. vai colocar aí no Eu ia papel. falar até com a coach, eu ia ter que falar com a coach no particular. Por Mas eu quê? não Você estou vai colocar no conseguindo, gente. papel. Por que Eu eu não tento, eu já tentei. consigo? Eu vou e olho para mim, eu preciso, mas que mulher feia, eu saio correndo. Fala, Bel. Você vai colocar no papel. Por que eu não consigo me olhar no espelho? Não sei, eu não consigo me enfrentar. Eu não consigo me enfrentar. Eu acho, gente, é porque eu sou uma pessoa muito ruim. Não tem Não base, é. não. É porque Não consigo me enfrentar no espelho. Eu ia comentar isso com você, Bel, no particular, mas agora já tá falando, não vou falar logo. Ih, tá Mas, gravando. Eu ô, era o TT, mas eu acho que YouTube, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? fruto, É a corta essa parte aí, cobrança que a Bel, gente. pelo amor de Deus. Hein? Mas eu acho que é a cobrança demais que a gente se faz, sabe? Por exemplo, por quê? Vamos assim, né? Igual, por exemplo, você saiu do seu emprego, a Marinette saiu do emprego dela, eu não sei, né? A Andréia aqui, a Bel, ela aqui também. Eu não sei, né? Se todo mundo largou o emprego para vir para o digital. Quando a gente toma essas decisões e às vezes as coisas não estão funcionando do jeito que a gente quer, que é do jeito que a gente quer, e não do jeito que Deus quer, sabe? Porque a gente não entende. Você tem que entender como que é, o jeito que você quer, porque na nossa cabeça eu fiz o meu papel direitinho. Tanto que eu tenho meu projeto de ficar milionário até 50 anos. Só falta 2 anos. Tô fodido. Eu vou ficar. E aí, tipo assim, é o meu propósito, é o meu objetivo. Já foram 2 anos. E até agora eu não fiquei milionário. Aliás, já nasci milionário, o dinheiro não Eu caiu. te contar qual foi o projeto que eu fiz. Eu não te contar. O dia que eu fui que eu te conto, amiga, eu tinha feito isso. E todo dia eu tô pensando nisso. Eu tenho que ficar isso para me chegar nisso, meu Deus. Mas vai dar sabe? certo. Umas pessoas, eu tenho vontade de bater. Uma pessoa, sabe? Que fez um quadro dos sonhos, e aí depois ela foi lá. Ah, não, mas eu não dou conta disso aqui, não. Foi lá e tirou, sabe? Mas aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Outra coisa do negócio de eu olhar no espelho, na hora que eu. Aí depois a dele falou aí que a cobrança, eu acho que deve ser isso. A hora que eu vou olhar para mim no espelho, vem um tanto de coisa na minha cabeça. Por que que você fez isso? O que que você tá pensando que você é? Quem que você tá pensando? Aí eu pego e saio, o meu cérebro começa a me. Sai vazada. Mas é a Nós culpa, vamos a gente tratar se isso. culpa muito, principalmente eu falo assim que a gente é. Porque tudo que as pessoas que estão ao redor não te dão apoio nenhum, filha. Falam
Não é nem isso Acho que que você é as pessoas que doida. não estão ao Ah, nosso não, redor. aí, Muitas vezes também as pessoas até tentam, tá? Mas às vezes elas não sabem o jeito de falar. E outra coisa, a gente não Gente, escuta quem está às próximo vezes, da sabe o que gente. acontece? As pessoas nem sabem o que a gente tá vivendo, pra falar a Uhum. verdade. Eu tive uma coisa, agora que à tarde eu tive um bloqueio violento de uma pessoa comprar o e-book e falar assim: ah, eu comprei para te incentivar. Caralho, velho, isso aí me matou. Você não tem noção do tanto que isso aí eu queria sair correndo. Isso aí me deu uma bloqueada. Eu falei assim, mas não é isso o propósito. A pessoa tem que comprar porque faz sentido para ela. E eu fiquei. Pensa numa pessoa que ficou querendo Eu acho, mastigar outro. eu acho que eu sei. Depois eu vou mandar para você no off. Eu acho. Gente do céu, eu quase. Tá bom. Depois eu vou Ó, começar meu coach. mas Gente, então vamos vamos lá. finalizar, que a Abel tem que sair. Deixa a Jamile falar um pouquinho aí para me passar as atividades. Que nem eu estava falando, também tem os meus bloqueios. Eu não sabia, né? Eu sabia assim, que tinha o dia errado. Porque adquirir conhecimento, essa cabecinha aqui tem. Mas na hora de ir para online, travo todo. Ó, mas uma coisa que tem que Eu me prestar travo. atenção. O problema, muitas vezes, a gente acha que é o bloqueio ali do online, e não é. São outros bloqueios que fazem a gente não querer, não se sentir merecedor de estar ali, não se sentir capaz de estar ali, tá? E às vezes a gente está vendo só ali à frente do problema, mas entende? O motivo, a causa está lá atrás. E só quando você conseguir chegar lá atrás e conseguir tratar lá atrás, você vai fazer o que está aqui. Aqui é só a consequência de algo que aconteceu, tá? Então, a gente tem que investigar aí direitinho. Desculpa, Jamil, é só porque quando vai surgindo assim, eu quero falar pra... Pode ir lá. Não tem problema, não. Aí eu fico, sabe, travo, eu digo, eu não consigo, meu Senhor. Agora, quando é reunião fechada, eu consigo debater sobre os temas. Quando é palestra, no trabalho, eu consigo com os colaboradores. Na igreja, eu consigo. Agora, quando diz partiu para online, eu digo, Senhor, o que foi que teve aqui? Porque o que acontece? Muitas das vezes tem pessoas que estão no meu cotidiano, no meu dia a dia, e aí vai para live. Aí o outro, são pessoas que nem diz a colega aí, a gente deveria se sentir seguro, porque são pessoas próximas, né? Olha, vamos dar força. E muitas das vezes não. Vão para ali para estar, com brincadeira. Não entende que ali a gente está como um profissional. E aí acaba nós se sentindo travada, né? Só que aí No a meio gente dos tem que olhar uma conhecidos. coisa. Só que a gente tem que olhar uma coisa. A gente Isso, está que querendo, acontece muito isso. a gente tem que olhar. Por quê? Muitas vezes a gente está querendo que o outro solucione o problema que a gente não quer resolver dentro da gente. Entende? Então, não é o É. outro que tem que te ajudar, é você que tem que te ajudar. A única pessoa que salva você é você mesmo. Ninguém salva ninguém. A gente não consegue salvar ninguém, ninguém consegue nos salvar, somos nós mesmos. Então, assim, os resultados que a gente tem hoje é nosso. Não é do nosso pai, não é da nossa mãe, não é do nosso namorado, não é do nosso marido, não é dos nossos filhos, não é de ninguém. O resultado que você tem hoje são as escolhas que você fez hoje. E se tá bom, parabéns para você. Se tá ruim, precisa você resolver. Não é sobre o outro, é sobre você. É o primeiro ponto, tá? É, mesmo mesmo. Eu disse, eu tenho que melhorar nesses blocos. Tem que deixar o passado no passado, voltar pro É, presente. mas se o passado está afetando o presente, ele tem que ser tratado, não é deixar Isso ainda lá. Que aí ele vai continuar incomodando até ser resolvido.
Ó, as atividades hoje vai ajudar um pouquinho também nisso aí, tá? Vamos lá. Tá Vou despedir aqui do bom. pessoal e vou passar as atividades. Aí, qualquer coisa a gente vai comentando mais, tá bom? Essa foi a chave de hoje, que foi a chave desbloqueio e ressignificação. Então, como eu disse, o desbloqueio quer dizer sobre você. É você que precisa resolver. Ninguém consegue resolver para você. Não existe uma máquina que você entre e saia desbloqueado. Mesmo porque se existisse, você sairia de lá louco, sairia pulando na frente de todos os carros, sairia porque você não teria medo de nada. Então, cuide de você, entenda seus bloqueios, faça as atividades. Se você não está lá no grupo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá para o grupo, porque lá a gente passa todos os dias, todas as tarefas, e aí você consegue acompanhar e ir aí resolvendo chave por chave, virando chave por chave e desbloqueando. E é isso, até amanhã. Amanhã temos mais uma chave, eu te espero. Aproveita, curte aqui e compartilha. Beijo!